Bem, bom dia, bem-vindo ao simpósio live da jornada online da Faculdade de Odontologia da UERJ. Hoje nós temos aqui a presença o simpósio hoje vai ser sobre odontologia hospitalar e ela vai ser ministrada pelos professores Carlos Marcelo Figueiredo, que é doutor em periodontite pelo Instituto da Karolinska, na Suécia, pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor associado aqui da Faculdade de Odontologia da UERJ, e pela cirurgiã dentista Josiane Sá, doutora em estomatologia pela USP e chefe da seção de odontologia para pacientes com necessidades especiais do Hospital Central da Aeronáutica, além de professora adjunta da disciplina de diagnóstico bucal da Faculdade de Odontologia. Eu vou fazer a mediação, sou Ricardo Fischer, médico dentista da UERJ e diretor atual aqui da Faculdade de Odontologia da UERJ. Doutor em periodontia pela Universidade de Lund e presidente da Sociedade Brasileira de Periodontia, que é a SOBRAP. Então, cada apresentador vai ter uns de 15 a 20 minutos para apresentar o seu tema e depois, ao final das apresentações, nós vamos selecionar as perguntas pela equipe, vão ser selecionadas pela equipe da TV Odonto e vão ser respondidas pelos palestrantes, né? Então, fiquem à vontade para enviarem as suas perguntas durante as apresentações da Josiane e do Marcelo. Então, acho que a Josiane começa, né? Então, boa tarde a todos. Obrigada, professor Fischer, pela apresentação. Obrigada ao Núcleo de Teleodontologia pelo convite. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a odontologia hospitalar. É uma área ampla. Recentemente, em 2014, ela foi definida pelo CFO como uma área de atuação da odontologia, então não é uma especialidade. E de acordo com a resolução 163 de 2015 do CFO, é a área da odontologia que atua em pacientes que necessitam de atendimento em ambiente hospitalar, estejam eles internados ou não, ou em assistência domiciliar. Complementando essa definição, temos ainda que esse cirurgião dentista que vai atuar na área da odontologia hospitalar, não necessariamente ele precisa ser um especialista, ele pode ser um generalista, desde que ele seja preparado para atuar nesse ambiente tão diferente do nosso consultório odontológico. Atuando em ambiente hospitalar significa que ele irá executar procedimentos odontológicos de baixa, média ou alta complexidade em pacientes internados ou não, visando participar do processo terapêutico de cura ou melhora da qualidade de vida desse paciente, independentemente da sua doença de base. Na verdade, o que muda no atendimento ao paciente hospitalizado não é a odontologia em si, mas sim o paciente que você atende. Muitas vezes você vai realizar procedimentos de baixa complexidade, como simples protocolo de higiene bucal, em um paciente de alta complexidade, um paciente que naquele momento se encontra extremamente em estado grave, instável hemodinamicamente, que qualquer manipulação pode colaborar com uma alteração no seu estado geral de saúde. Então, esse dentista, ele precisa ser preparado para atuar frente a esses pacientes. Dentre as alterações bucais com as quais nós podemos lidar na área da odontologia hospitalar, nós temos as doenças orofaciais, onde se incluem todas as patologias que comprometem o complexo maxilomandibular e as doenças da mucosa bucal. Manifestações bucais de doenças sistêmicas que muitas vezes são desafiadoras tanto para a melhora como para o tratamento sistêmico do paciente. As alterações bucais relacionadas ao próprio tratamento médico, esses pacientes são submetidos a diversas medicações, então eles fazem uso de polifarmácia. Essa polifarmácia acaba tendo efeitos na boca e na mucosa bucal. As alterações relacionadas com o estado geral de saúde do paciente, lembrando que muitos desses pacientes já chegam nos hospitais com comorbidades relacionadas, e as alterações bucais associadas à própria presença de equipamentos, como o próprio tubo orotraqueal e o seu fixador. Sabe-se hoje que a odontologia hospitalar, ela tem um papel significativo, ela colabora na redução do tempo de internação e de custos hospitalares, principalmente quando pensamos em prevenção de algumas infecções, dentre elas, principalmente as pneumonias nosocomiais.
redução da incidência de infecções locais e sistêmicas oriundas da boca. Muitos desses pacientes, durante o período de hospitalização, eles estão expostos a infecções oportunistas, como a candidíase, um herpes simples, e essas infecções oportunistas podem se disseminar de maneira até levar à mortalidade desses pacientes. Redução de complicações bucais, melhora do controle e acompanhamento no período pós-alta. O ideal é que esse paciente, durante o seu período de hospitalização, ele receba um acompanhamento odontológico, não só dentro da unidade de terapia intensiva, mas em todos os setores dos hospitais, nos andares de internação principalmente. Porque muitos desses pacientes fazem um bom controle da sua saúde bucal durante o período da UTI, mas quando vão para os andares podem sofrer uma regressão. E muitos desses pacientes acabam retornando para a UTI por outros motivos. Então, o ideal é que esse paciente seja acompanhado durante todo o seu período de hospitalização, em todas as áreas do hospital, e também no pós-alta para casa, que ele seja orientado a realizar controles e retornos periódicos no seu cirurgião dentista. E, consequentemente, a melhora da qualidade de vida de maneira geral, mas principalmente durante esse período de hospitalização. A odontologia hospitalar, ela tem um amplo leque de atuação. Nessa área, aprendemos a lidar com pacientes que apresentam comprometimento sistêmico de diversos órgãos. Sabe-se hoje, a odontologia ela tem um papel já bastante reconhecido em algumas áreas médicas, dentre elas a oncologia, em que se envolve não apenas o paciente oncológico de região de cabeça e pescoço, mas todos os pacientes oncológicos, visto que a maioria dos pacientes que fazem quimioterapia, eles vão desenvolver ao longo desse tratamento alterações bucais como mucosite, além dos pacientes que são submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço e à cirurgia em região de cabeça e pescoço. Outra área em que o dentista já possui um papel reconhecido é junto à cardiologia, principalmente os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias cardíacas. Então, nesses casos, em muitos centros cardiológicos, o dentista já tem um papel significativo na liberação desse paciente para os seus procedimentos cirúrgicos, para evitar que no pós-operatório ele possa evoluir com algum foco infeccioso de origem bucal. Além dessas áreas, outras áreas da medicina possuem uma íntima relação com a odontologia. Destacamos a clínica médica, em que quando o dentista é acionado, ele acaba atuando muito ativamente junto à equipe multidisciplinar. A endocrinologia, principalmente relacionada aos pacientes com diabetes mellitus. A hematologia e a oncohematologia. A hematologia é no tratamento, no manejo dos pacientes que têm riscos de sangramento elevado, pacientes que têm alterações com relação ao seu status de coagulação. A psiquiatria e a neurologia, que é uma área extremamente carente do cuidado odontológico ainda hoje, e aqui se inclui não só os pacientes com distúrbios psiquiátricos, mas os pacientes idosos com demências, os pacientes com Alzheimer, os pacientes viciados em drogas, os toxicômanos. A nefrologia é uma atuação frente junto aos pacientes, principalmente os pacientes que realizam a hemodiálise. Nesses casos, esses pacientes eles já possuem uma rotina bastante complexa, é uma vida cheia de restrições, e muitas vezes o cirurgião dentista acaba colaborando para a manutenção da sua saúde bucal, sendo que muitos deles já se encontram na lista para o transplante de rins. E os pacientes que já foram submetidos ou que ainda serão submetidos ao transplante de órgãos e tecidos. Nesse caso, o cirurgião dentista também acaba desempenhando um papel significativo, muitas vezes é o cirurgião dentista, é o profissional responsável para liberar esse paciente para um transplante, visto que ele não pode ter nenhum comprometimento bucal, que no pós-transplante, no momento em que ele vai ter uma aplasia total da sua medula, uma ausência completa do sistema imunológico, qualquer infecção bucal pode significar a perda do enxerto. Então, nesses casos, o dentista também acaba desempenhando um papel de extrema importância. E no centro de terapia intensiva, que é o local onde muitas vezes nós lidamos com todos esses pacientes
de maneira única, né? Eu costumo dizer que o paciente não vem com um comprometimento sistêmico. Muitas vezes é o paciente que chega com comprometimento cardíaco, comprometimento neurológico, comprometimento renal, comprometimento endocrinológico. Então, é onde você realmente atua no nível mais alto de complexidade. E né, na UTI, acaba agindo como uma porta de entrada para o cirurgião dentista, para que ele, com o tempo, consiga atuar nas demais áreas do hospital. Dentre os objetivos da odontologia hospitalar, obviamente que nós temos como objetivo a promoção de conforto e de saúde bucal ao paciente. Entretanto, a nossa atuação não se restringe apenas à promoção de conforto e de saúde. Há necessidade do estabelecimento de um protocolo de higiene bucal baseado em evidência científica, treinamento da equipe de enfermagem, supervisão da sua atuação, prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções ou lesões bucais, sejam elas locais ou manifestações bucais de doenças sistêmicas, conservação da mucosa oral lubrificada. Muitos desses pacientes são submetidos a regimes terapêuticos em que realmente seca, eles entram num processo de hipossalivação severa e isso faz com que a mucosa bucal se torne mais exposta a agressões locais. Mas principalmente nós temos um papel importante com relação à redução da colonização por patógenos potencialmente respiratórios e, consequentemente, redução da pneumonia associada à ventilação mecânica. Ainda hoje, a principal causa de morte relacionada à doença infecciosa é a pneumonia, né? É a principal causa de morte mundial. Dentre as pneumonias, nós temos a mais comum nos pacientes hospitalizados, perdendo apenas para as infecções do trato urinário. A pneumonia associada à ventilação mecânica, ela está inserida no grupo das pneumonias adquiridas em hospital e é considerada a pneumonia que ocorre em pacientes após 48 horas da intubação orotraqueal. Então, é a pneumonia mais prevalente e incidente nos pacientes sob ventilação mecânica. É considerada a principal causa de infecção hospitalar em pacientes sob ventilação mecânica, atingindo uma taxa de incidência de até 30%. E a PAV, como também é reconhecida, ela acaba causando um aumento no tempo de internação desse paciente, dos custos hospitalares associados ao seu tratamento e também acaba aumentando o índice de mortalidade desses pacientes. Muitas vezes o paciente ele foi admitido a uma terapia intensiva, por exemplo, por conta do infarto agudo do miocárdio, que acabou evoluindo com uma parada respiratória, uma parada cardíaca, e nesse processo ele acabou evoluindo com uma pneumonia e ele acaba indo a óbito por conta dessa PAV. Então, hoje em dia, há uma preocupação muito grande junto à comunidade médica com relação à prevenção da PAV. Vários fatores de risco estão relacionados ao desenvolvimento da PAV, mas o principal fator de risco é a colonização de orofaringe por patógenos considerados potencialmente respiratórios. São patógenos de alta virulência que têm potencial de desenvolvimento de pneumonias. A maioria deles são do tipo gram-negativo, com exceção do Staphylococcus aureus, medicilina resistente, e do Streptococcus pneumoniae, que são gram-positivo. Entretanto, todos esses micro-organismos, eles têm um perfil muito alto de multiresistência aos antimicrobianos. Só que devemos lembrar que antes da orofaringe, temos a boca. Então, consequentemente, a boca dos pacientes também passa a ser colonizada por esses micro-organismos e essa colonização, ela ocorre num período de 48 a 72 horas após a admissão do paciente em uma unidade de terapia intensiva. Ao longo do tempo, o nosso biofilme bucal acaba atuando como reservatório para esses patógenos respiratórios, até mesmo como uma barreira física contra a ação, tanto de antimicrobianos tópicos, quanto muitas vezes de antimicrobianos sistêmicos. Por conta disso, sabemos que a condição bucal do brasileiro não é das melhores. Nos últimos levantamentos realizados pelo Ministério da Saúde,
foi verificado que tanto a cárie como a doença periodontal ainda afetam um número significativo de indivíduos em todas as faixas etárias e em todas as regiões do Brasil. E notou-se, inclusive, que de 2013 a 2010 houve um aumento dos índices de doença periodontal, tanto nos adultos quanto nos idosos. Então, hoje, cerca de 98% dos idosos vão apresentar algum grau de comprometimento periodontal. Então, dessa forma, o que nós encontramos hoje nos pacientes hospitalizados é uma condição bucal realmente bastante precária. Muitos já apresentam restos radiculares, dentes com mobilidade acentuada, comprometimento periodontal muitas vezes severos, com bolsas profundas que podem abrigar micro-organismos, não só os habituais da nossa microbiota bucal, mas também outros micro-organismos ao longo do seu período de hospitalização. Embora esses pacientes não se alimentem via oral muitas vezes, o tempo de hospitalização, a presença de secreções orofaríngeas, a presença de secreções nasais, secreções pulmonares, faz com que haja acúmulo de matéria orgânica. Se não houver um regime bem estabelecido de higiene bucal, essa matéria orgânica, ela acaba atuando como um meio de cultura para esses micro-organismos, não só os micro-organismos habituais bucais, mas também esses micro-organismos patógenos, que são o que a gente realmente deseja evitar. Vários estudos têm sido desenvolvidos com relação a estratégias de prevenção da PAV. Vários bundles foram desenvolvidos. E, de acordo com algumas das principais entidades preocupadas com a segurança do paciente, elas foram unânimes apenas em 2 quesitos com relação à estratégia de prevenção de PAV. Um foi a elevação da cabeceira do leito e outro foi a existência de um programa confiável e abrangente de higiene bucal. Por conta desse papel importante, relacionado à higiene bucal como prevenção de PAV, isso fez com que a odontologia voltasse a ocupar o seu espaço junto às demais áreas da saúde. Vários estudos foram desenvolvidos ao longo desse tempo e vários estudos demonstraram que quando você tem a inserção de um protocolo de higiene bucal realizado à base de clorexidina 0,12%, solução aquosa, você consegue, junto a outras medidas preventivas, reduzir as taxas de PAV. Esse é um exemplo de um estudo multicêntrico que foi realizado, em que eles avaliaram vários parâmetros e os autores afirmam que a existência de um protocolo de cuidado bucal à base de clorexidina foi significativo para a redução dos seus índices de PAV, visto que ele foi um dos parâmetros que teve maior adesão e maior colaboração com relação à sua execução pela equipe de enfermagem. Sabemos que uma boa execução de um protocolo de higiene bucal não é suficiente quando isolado. Há necessidade de todas as etapas, todas as estratégias funcionarem em harmonia para que sim consigamos uma redução dos índices de PAV. Muitos estudos foram realizados, mas a maioria desses estudos são estudos retrospectivos. Várias meta-análises e revisões sistemáticas têm mostrado que tudo que há publicado hoje apresentam ainda resultados conflitantes, desenhos de pesquisa não muito bem definidos e que ainda há necessidade de estudos clínicos randomizados para que possamos sim desenvolver protocolos válidos que possam ser efetivamente aplicados nas unidades de terapia intensiva. Hoje, o que nós temos são níveis de evidência B e B2 ainda considerados não tão altos, então há necessidade de mais pesquisa. O que sabemos hoje, de acordo com um levantamento, uma revisão realizada pela Cochrane, que é uma instituição renomada e de credibilidade, é que a clorexidina, sim, ela acaba desempenhando um papel significativo na redução do risco de desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica nesses pacientes críticos em terapia intensiva, mostrando reduções de taxas de 25% a 19%.
e que ainda há muito que ser estudado, principalmente com relação à realização de escovação desses pacientes, seja sozinho, seja associado à clorexidina. Há alguns desafios que nós enfrentamos na odontologia hospitalar, ainda relacionados com a questão da higiene desses pacientes. Casos como esse, em que você chega para fazer o exame bucal, fazer o protocolo de higiene oral, que numa simples inspeção você já começa a perceber que há já a formação de crosta, então provavelmente nós já temos uma úlcera traumática nessa região, causada pela presença de tubo. E quando você realmente vai fazer o exame intraoral, você percebe que esse paciente foi entubado com as próteses removíveis ainda em boca. A remoção da prótese inferior ela é mais facilitada, você consegue remover. Entretanto, por conta do posicionamento desse tubo, do seu fixador, para que eu possa remover essa prótese, eu preciso de ajuda. Então, nessas horas, nós trabalhamos em conjunto com a fisioterapia, que vai mobilizar esse tubo, ou imobilizar, melhor dizendo, para evitar que esse paciente sofra uma extubação nesse processo. E o cirurgião dentista vai realizar a remoção da prótese removível do paciente. Nesse momento ainda, nós utilizamos a presença do fisioterapeuta, esse auxílio que eles nos dão para realizar um protocolo de higiene bucal mais facilitado, visto que o tubo muitas vezes dificulta essa higiene, não a impede, mas dificulta. E nesse caso foi reposicionado o tubo orotraqueal para a área edêntula, para que você possa liberar essa área mais central, onde já havia a formação de úlcera traumática por conta da presença constante da pressão exercida pelo tubo orotraqueal. E quando removemos a prótese, o que encontramos? Uma prótese que provavelmente não é removida dessa boca, vai saber há quanto tempo, que apresenta um acúmulo de matéria orgânica, um acúmulo de biofilme, um nicho de proliferação bacteriana, seja as bactérias habituais bucais, ou as bactérias respiratórias mesmo no ambiente hospitalar que nós não desejamos. Então, há necessidade de ser um cirurgião dentista. A maioria dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas não conseguem identificar o que é realmente dente, o que é realmente prótese. E ao não saber remover um aparelho como esse, podem causar traumatismos em mucosas. Então, há necessidade da presença do cirurgião dentista. Essas próteses, enquanto o paciente se encontrar hospitalizado, elas não retornam para a sua boca, elas devem ser higienizadas, embaladas, identificadas e entregues à família do paciente, que assina um livro de protocolo dizendo que recebeu suas próteses, e no momento certo, elas retornarão para a boca do paciente. Muitas vezes, quando ele está saindo um processo de disfagia, há necessidade da presença das próteses. Então, nesse momento, a gente acaba atuando junto à fonoaudiologia. E um outro desafio que nós enfrentamos hoje também são os implantes dentários. Tanto os pacientes que apresentam overdenture quanto os pacientes que apresentam protocolo, nós observamos hoje que muitos desses pacientes já chegam com uma condição de higiene também precária, e ao longo da sua hospitalização há uma preocupação muito grande com relação ao comprometimento periodontal, ao comprometimento da gengiva ao redor desses implantes. Quando é uma overdente, você consegue remover, mas mesmo os implantes que ficam livres na boca podem ser suficientes para causar úlceras traumáticas nesses pacientes. E os protocolos, eles só podem ser removidos com autorização do familiar, através do termo de consentimento livre esclarecido. Muitas vezes eles não autorizam por questões estéticas e torna-se um desafio para que possamos realmente realizar uma higiene adequada e evitar, ao longo desse período de hospitalização, processos inflamatórios e ou infecciosos que possam cometer essa área. Então, pretendi mostrar a vocês uma parte do que a hospitalar realiza. Óbvio que nós temos e estamos dentro, voltamos a ser inseridos no ambiente hospitalar, principalmente por conta dessa preocupação com a prevenção da PAV. Ela é importante sim, é necessário um cirurgião dentista para criar um protocolo, para treinar a enfermagem, supervisionar o seu trabalho.
Mas nós temos outras atividades que o cirurgião dentista também realiza em ambiente hospitalar, né? Então, abre-se um campo de trabalho muito extenso, mas, mais uma vez, esse cirurgião dentista ele precisa de um preparo específico para poder atuar nesse campo com responsabilidade e com conhecimento de causa. Então, agradeço a atenção de todos, né? Coloco-me à disposição para eventuais questionamentos. Tem o meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Agradeço mais uma vez o convite, eu espero ter atendido a expectativa de vocês. E muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, ao simpósio, depois das excelentes colocações da Josiane, está bastante inserida no mercado, conhece bem a área que está falando. E eu vou tentar falar mais com vocês em relação à pério, né? A gente é sabido que nós nos dedicamos muito à periodontia médica, que na UERJ a periodontia médica é um termo comercial. Na verdade, a periodontia ela é médica por natureza, como a odontologia também é, então é só uma nomenclatura para uma nova visão da periodontia, né? Então, tudo começou, nessa história começou com esse questionamento de periodontite faz mal à saúde, né? Então, eu já inverto essa pergunta, eu falo, por que a periodontite não faria mal à saúde, né? Se você trabalha numa área extremamente vascularizada, com uma lesão óssea tão extensa, com comprometimento de mucosa, de tecido epitelial, então seria quase que óbvio que essa lesão causaria algum problema de saúde ao paciente, né? Então, nossa meta sempre foi buscar qual é esse impacto, como funciona essa relação sistêmica da doença, da instalação da doença, do momento exato do tratamento e como o paciente se recupera dessa intervenção. E a odontologia hospitalar acabou encontrando a periodontia médica no meio do caminho, né? Os dois foram caminhando paralelos e acabaram se cruzando pela necessidade de se oferecer alguma coisa a um paciente que, em condições normais, já sofre um dano tão grande ao tecido de suporte dentário e a alguns órgãos, como a gente vai ver daqui a pouco. Imagina um paciente que ainda tem algum comprometimento nesse período, tá? Então, a pergunta básica seria: a periodontite faz mal realmente à saúde? Então, nós temos 3 caminhos que poderiam ser desenvolvidos sobre esse tema, que não vai dar tempo agora, só para a gente sintonizar todos no que vem acontecendo. Desde a sua lesão, claro que quando a gente fala de doença periodontal, é até uma maneira errada, a gente precisa corrigir isso entre os dentistas, né? Doença periodontal engloba desde uma gengivite até uma pericoronarite, tudo isso conta como doença periodontal. Então fica muito difícil alguém falar: o paciente tem uma doença periodontal, você não sabe exatamente do que você está falando, você pode ter até uma gengivite não placa dependente, né? Então nosso maior problema é a gengivite placa dependente, onde é uma defesa praticamente do organismo, forma-se uma linha inflamatória para conter esse excesso de acúmulo bacteriano ou microbiano de maneira geral. E quando que essa inflamação acaba desenvolvendo um processo osteoclastogênico e destruição de colágeno. Então, nosso problema não é a inflamação em si, mas qual o curso dessa inflamação e como ela acaba lesionando o paciente em função desta inflamação. E essa inflamação ela sinaliza, e essa sinalização pode ou não fazer mal sistemicamente ao paciente. Então, você teria mais ou menos 3 possibilidades. Uma seria o efeito direto microbiológico, o que é meio confuso, porque na boca nós temos o microbioma, o segundo maior microbioma do corpo, né? Então, quem é amigo e quem é inimigo na boca? Eu acho que nós tratamos as bactérias orais como inimigas o tempo inteiro, com a forma biofilme, elas são agressivas, mas isso não é verdade. Na verdade, elas nos protegem de muita coisa, e os estudos do biofilme, do microbioma, têm nos mostrado isso. Então tem que ter muito cuidado com o uso de antimicrobianos, com excesso de controle dessa flora bacteriana. Uma coisa é evitar a colonização ou o agrupamento de biofilme. Outra coisa é você encontrar a bactéria oral como alvo, né? Hoje nós temos o Porphyromonas gingivalis desenvolvendo bem esse caminho aqui, então é um caminho perigoso. Ela tem essa capacidade de passar pelo endotélio, ela tem essa capacidade de invadir a placenta, por exemplo. Então isso seria um problema que tem que ser bastante discutido. Então a presença do P. gingivalis
qual é a quantidade dele, qual é a situação que ele entra em desequilíbrio ao ponto dele poder afetar uma lesão coronária ou mesmo induzir ou acelerar um parto prematuro. Essa seria uma via direta, né? Uma segunda via seria através de todo esse processo inflamatório gerado pelo acúmulo desse biofilme, ou não, né? É importante falar também que periodontite não é necessariamente em função do biofilme, né? Você tem pacientes que desenvolvem biofilme e não desenvolvem nenhum tipo de periodontite, e você pode ter uma periodontite com presença de autoanticorpos. Então, você pode ter um estímulo inicial bacteriano e depois ter uma lesão totalmente voltada para a produção de autoanticorpos. Então, existe um caráter autoimunológico em algumas lesões periodontais, tá? Mas o sistema inflamatório, é sabido que a reação inflamatória ela é extremamente defensiva, mas o perfil linfocitário, que gera o tipo de citocina liberada, pode influenciar nesse tipo de inflamação, e essa inflamação começar a ter um caráter mais agressivo, mais estimulador sistêmico, e ganhar a corrente sanguínea e induzir a cronicidade ou a processos que não relacionados à cicatrização. Então você tem uma linha de citocina que levaria à cicatrização da inflamação e uma outra linha que perpetuaria e levaria para a lesão crônica, né? Isso atingiria o fígado e a partir daí você teria liberação de proteínas de fase aguda e todo um desenvolvimento de um desequilíbrio sistêmico em função da periodontite. Se isso acontece num paciente saudável, imagina isso acontecendo num paciente debilitado, né? E uma terceira via que eu conheço muito pouco sobre ela, tem que estudar muito, essa figura é uma figura do artigo do Rachengales, se não me engano, de 2013, né? Não me lembro muito bem, mas que foi liberado na Nature, numa das revistas de revisão da Nature. Então, de um impacto muito grande para a odontologia ter um artigo desse nível lá, onde a própria ingestão dessa disbiose, quer dizer, o fato do paciente manter uma flora desequilibrada, leva à ingestão dessa disbiose oral, e isso gera uma liberação de endotoxinas do intestino. Então, a própria digestão, ou a tramitação dessas bactérias disbióticas, ou desse amontoado bacteriano disbiótico, leva a uma resposta endotóxica intestinal e levando também a uma inflamação sistêmica e a ativação hepática. Então, não é uma coisa tão simples essa lesão que acontece na boca, principalmente quando o paciente desenvolve periodontite. Então, você tem uma via direta bacteriana, você tem uma via inflamatória e uma via de estimulação intestinal. Então, seriam essas três vias. Falando rapidamente sobre a parte microbiológica, é importante, nós temos que visualizar a periodontia, o acúmulo bacteriano. Eu não gosto muito dessa palavra infecção periodontal, porque o paciente não pega nada de ninguém, ele tem uma disbiose periodontal muito grande. Então esse termo precisa ser discutido também entre nós periodontistas e dentistas de maneira geral. Mas o importante é que a colonização ela se coloca sempre acima do epitélio. Então nós temos uma bolsa, mas essa bolsa, a migração apical do epitélio deixa com que esse biofilme fique no meio externo. Então ele aparenta estar no meio interno, pela linha da gengiva, mas na verdade o epitélio está migrando apicalmente para mantê-lo fora. Então uma maneira mais eficaz de se fazer isso não é usando medicamentos, e sim usando uma cureta muito bem utilizada para poder você chegar, ter acesso ao biofilme, né? Poucas áreas médicas têm acesso ao biofilme, como nós temos na odontologia, tá? Então hoje a gente tem que repensar esse termo infecção periodontal e tentar trabalhar com a disbiose polimicrobiana periodontal. Você tem várias, e sinérgica, que é uma disbiose polimicrobiana sinérgica, quer dizer, você tem uma disbiose que trabalha a favor das bactérias disbióticas, o que é péssimo, né, pra gente. Que é essa teoria, a teoria do modelo, né, da colonização polimicrobiana sinérgica e disbiótica, que é o PSD. Tá? Esse seria o modelo mais atual, que vem após a história do complexo vermelho do Socrates da época de 1998, se eu não me engano. O artigo saiu em 96, depois saiu em 98. E hoje a gente, essa foto é ilustrativa de um microbioma oral, só mostrando rapidamente
a diversidade, a inter-relação entre flora subgengival, área de mucosa, área supragengival e como essas bactérias se distribuem, não só bactérias, vírus ou outras formas microbianas, como elas se distribuem e como elas habitam e coexistem numa boca. Tá? Então hoje é mais ou menos isso. Né? Você tem um ambiente extremamente complexo, você não sabe exatamente quem é seu alvo, né? Elas a princípio estão te ajudando, mas se elas se agregarem de maneira sinérgica e desbiótica, quer dizer, elas começam a se juntar e se defender, e as que são mais oprimidas começam a crescer mais e ganham mais espaço e acabam mudando a biose da região. Então, a nossa preocupação não é matá-las, mas é evitar que elas se organizem de maneira negativa. Tá? E aí vem sempre aquela pergunta, mas elas vão para a corrente sanguínea? É óbvio que vão. Né? É óbvio que a manipulação de uma área com rompimento epitelial, com descontinuidade epitelial, vai gerar algum tipo de bacteremia, o que é perfeitamente aceitável. A questão que nós temos que saber é se o paciente tolera ou não a bacteremia. Então isso é uma discussão que é muito importante, principalmente para a odontologia hospitalar. Um procedimento periodontal, eu tenho que fazer um controle de placa supra, eu tenho que fazer um controle de placa sub. É importante? Mas eu não estou fazendo no manequim, estou fazendo numa pessoa. Então, qual é a contagem de leucócito dela? Ela tolera, nesse momento, ela pode passar por uma bacteremia, ela tolera uma bacteremia, eu vou arriscar uma colonização numa área secundária neste momento. Então, eu tenho que saber discutir isso saber qual é a situação real do paciente no momento, para saber o que eu posso fazer, ou se precisa de um preparo prévio para eu executar, porque senão eu vou tentar ajudar e vou prejudicar o paciente. Né? Então, em condições normais, não há problema nenhum nessa bacteremia. Isso aqui é a visão de uma bactéria em relação ao neutrófilo. Né? Com certeza essa bactéria não gostaria de estar aqui. Aliás, o biofilme tem essa função. A função do biofilme é que ela se proteja. Ela não está ali à toa. Porque se o paciente baixar o sistema imune dela a tal ponto, ela não vai formar biofilme. As bactérias vão correr para o tecido conjuntivo, vão ocupar aquela área e vai ser um inferno ali naquela região. Esse pequeno vídeo só mostra, não sei se vai rodar, acho que não, travou, está bem devagar. Era só mostrando como um neutrófilo persegue uma bactéria numa área, vamos imaginar com células sanguíneas. Então essa bactéria está tentando fugir do neutrófilo, mas a quimiotaxia não permite a capacidade de reconhecimento dela e ela vai morrer. Então a gente tem que desmistificar um pouco essa história de o paciente vai passar por uma bacteremia. Óbvio que vai passar. Ele passa por várias bacteremias por não tratar a periodontite. Então o tratamento da periodontite é a maneira de você acabar com esse problema para ele. Agora você precisa saber se o paciente está imunocompetente para tolerar o procedimento que você vai fazer, você vai executar. E por que isso? Porque esse é um trabalho interessante, onde eles coletaram sangue do paciente antes da raspagem, 1 minuto após a raspagem, 15 minutos após a raspagem e meia hora após a raspagem. E a bacteremia foi muito forte no primeiro minuto, então você tem que aceitar que bactérias periodontais vão ocupar a corrente sanguínea nesse primeiro minuto, vão começar a sair com 15 minutos, mas mesmo meia hora depois você não encontrava P. gengivalis em 2 pacientes. Então, precisou de aproximadamente meia hora para ter uma resposta, um controle dessa bacteremia. Né? Então, meia hora é um tempo razoável para um paciente que estiver comprometido para combater isso. E o P. gengivalis, ele é maquiavélico, né? Ele tem funções hipotéticas bem interessantes. Ele é capaz de enganar o endotélio e fazer uma invasão direta à parte mais interna dos vasos. Ele é capaz de se esconder usando os receptores, o TLR, né, e o Toll-like receptor de macrófagos e alguns receptores de células dendríticas e não ser fagocitado e conseguir subverter o sistema imunológico e invadir também a parte mais interna dos vasos. É capaz até de enganar o próprio endotélio fazendo isso, através de moléculas de adesão. E aqui dentro ele vai estimular as células espumosas, né? Vai aumentar a saída, o dano na região íntima, principalmente sobre células musculares lisas, né?
E isso vai gerar uma reação inflamatória muito grande, que vai estimular a migração de fagócitos, lógico, né? Linfócitos liberando citocinas. Isso vai gerar uma inflamação muito grande, e dependendo da carga de citocinas, vai haver um rompimento, né? A tentativa de controlar essa placa, uma formação de agregação plaquetária, mas dependendo dessa carga inflamatória, você vai acabar rompendo isso, aumentando a chance de ter um trombo ou alguma coisa assim. Então, hipoteticamente, o Pichet-Valles é capaz de estimular essa lesão, esse aumento da placa aterosclerótica, mas ela é dependente também da função imunológica, como essa função está acontecendo naquela região. Como essa reação periodontal então faria mal ao paciente? Não há a menor chance da gente discutir isso agora, é apenas para mostrar como a sinalização inflamatória é extremamente complexa. Nós gastamos, a gente gasta muito tempo tentando entender como esse sistema funciona, como essa sinalização funciona, como eu saio de cicatrização para osteoclastogênese, destruição de colágeno. Então hoje a gente já estuda isso aqui na UERJ, a gente consegue mapear quase todas as citocinas dentro dos nossos laboratórios de periodontia aqui da UERJ, trabalha com o sistema Rank-L ou APG para tentar entender como ocorre essa ativação inflamatória. Eu deixei um pequeno vídeo só para ilustrar como ocorre essa sinalização sistêmica. Acho que está funcionando, ele demora um pouco e vai. Como desde a lesão da inflamação que a gente conhece até a ativação sistêmica. Então, você tem a agregação do biofilme, a calcificação, a formação do cálculo, a migração apical do epitélio. São coisas que a gente já está acostumado. Então, o epitélio sempre tentando deixar esse biofilme no meio externo. Né? Aumento da formação da profundidade de bolsa. Né? A área de sondagem. Essa sondagem com sangramento, não é porque inflamou, né? A gente já discutiu isso várias vezes, sangra porque rompe o epitélio, né? Existe uma sinalização endotelial para que haja uma defesa eficaz naquela região onde está sofrendo a formação do biofilme. O endotélio é sinalizado. A partir dessa sinalização do endotélio, os leucócitos vão passar a reconhecer aquela área como área de rolamento e transmigração, que é a antiga diapedese, vai sair e, através de fatores quimiotáticos, ele vai buscar localizar a endotoxina que tem naquela região. Então, o paciente imunocompetente vai lidar sem muita dificuldade com essa agressão. O macrófago faz a mesma coisa, tanto o neutrófilo quanto o macrófago, né? Mas o macrófago também cria prolongamento citoplasmático, englobam essas toxinas ou mesmo as bactérias, e aí ele produz o que a gente chama de citocinas, que é a liberação de moléculas sinalizadoras para que o sistema inflamatório saiba o que está acontecendo. É aí que começa a sinalização. Essa liberação de citocinas tem uma ação local, né, que é através da ativação de pré-osteoclastos. Então ele estimula a osteoclastogênese, dependendo do perfil inflamatório que o paciente tem. E aí tem o que você não quer, que é o início da destruição óssea, ou ela cai na corrente sanguínea, se espalha pelo sangue e vai a órgãos-alvo para fazer a estimulação. Então fica fácil de entender como uma reação local lá no periodonto acaba se espalhando e gerando uma sinalização sistêmica, sendo que o nosso principal alvo, na nossa área, de nosso interesse, acaba sendo o fígado. Tá? Através da ativação hepática, você acaba tendo liberação das proteínas de fase aguda, fibrinogênio, por aí vai. Então, quando essas citocinas ativam o rim, você tem uma diminuição da eritropoetina e você pode ter uma ligeira anemia. Então, isso pode ser uma consequência da lesão periodontal, não é? Vai ser, pode ser. Tá? O sistema hematopoético também pode sofrer essa ação das citocinas pró-inflamatórias no sangue, através do aumento das unidades formadoras clonais de megacariócitos, e aí você poderia ter uma situação de trombocitose. Você tem a ativação do sistema da medula, né? E aí sim também unidades formadoras clonais de granulócitos e monócitos, que poderia levar a uma neutrofilia ou uma leucocitose, por exemplo. E é claro que a ativação hepática, como eu falei, várias citocinas bastante já conhecidas na lesão periodontal têm essa capacidade de ativação hepática, e isso levaria o fígado a liberar as chamadas proteínas de fase aguda. Dentre várias proteínas de fase aguda, que nos chamou mais atenção desde mais ou menos 98, 99, foi a proteína C reativa,
né? Nós publicamos talvez o primeiro trabalho de mapeamento da C reativa no sangue de pacientes com periodontite em 99, junto com os suecos, no início, mais ou menos no início, no meio do meu doutorado, lá no Karolinska. E isso se manteve até hoje, né? O Fischer tem vários trabalhos sobre isso na pacientes cardiopatas, e a literatura é bastante consistente na proteína C reativa como um indicador, né, de ativação sistêmica. Ela nunca pode ser um marcador direto, porque ela é totalmente inespecífica, né? Então a gente deixa, hoje para mim, né, eu entendo, eu trabalho na periodontia, trabalho com periodontite como uma doença crônica inflamatória de manifestação oral. Então é uma lesão crônica com ativação sistêmica, lógico, e ativação local. Então ela tem um caráter local e sistêmico. Nós temos nos debruçado muito nesse tema. Publicamos recentemente uma revisão muito importante junto com o Ronaldo Lira, que é o nosso aluno de doutorado, que está fazendo doutorado sanduíche no Karolinska, em Estocolmo. Publicamos recentemente no World Journal of Gastroenterology uma revisão associando, quer dizer, doença periodontal e a doença inflamatória intestinal, se existe realmente uma correlação patogênica importante. E um desenho esquemático que nós deixamos na literatura como nossa posição aqui da UERJ, tá? E que você tem realmente uma reação inflamatória imunológica única, né? Com desfechos ou na boca ou no intestino. Isso eu poderia trocar isso aqui por artrite também, se eu quisesse. Eu tenho uma flora desbiótica, eu tenho fatores genéticos, eu tenho fatores ambientais, tudo isso gerando uma resposta inflamatória, onde, dependendo de onde ocorrer o maior estímulo, vai ser onde o paciente vai ter a lesão primeiro. Provavelmente poderá ter as duas logo depois. Então eu posso concluir essa colocação nossa aqui como a periodontite ser sim uma doença crônica inflamatória com ativação local, principalmente por bactérias gram-negativas, mas dependendo da carga local de citocinas pode haver uma ativação sistêmica e consequentemente a quebra da homeostasia. Então, era isso que eu queria colocar para vocês e deixar o Fischer agora fazer as ponderações e as discussões. Quero agradecer muito aos dois palestrantes, Josiane e Marcelo, pelas brilhantes apresentações, e que acho que, de uma certa forma, elas se interrelacionam muito, né? Porque uma coisa que você terminou falando, que a doença periodontal é uma doença inflamatória crônica, isso é música para o médico, porque o médico entende, quando a gente fala que a periodontite é uma doença inflamatória crônica, ele entende porque que ela pode interferir em algumas doenças, né? Então, acho que, se você quiser explorar um pouco mais isso. Alguma coisa mais? Não? Não, eu acho que... Que tipo, então, que tipo de periodonte você quer? Vai. Tanto que, quando geralmente a gente vai conversar, discutir com o médico, para ele entender a necessidade da gente intervir naquele paciente, naquele momento, buscando exames laboratoriais, né? A proteína C reativa é um dos exames que a gente mais usa para mostrar que marcadores inflamatórios, o paciente que já está sendo monitorado, já está sendo escaneado com relação a outros comprometimentos, e muitas vezes são pacientes que continuam reinfectando. São pacientes que não conseguem sair de processos de pneumonia. Ele sai de uma pneumonia, reinfecta, sai de uma pneumonia, reinfecta. Ou infecção do trato urinário também. Ele não consegue sair desse processo de recorrências dessas infecções. E muitas vezes nós temos, mas isso é uma observação clínica. A gente percebe esses valores elevados, principalmente da proteína C reativa, são pacientes que apresentam uma condição bucal, como eu disse, ruim, são restos radiculares. Num exame você não verifica a presença de um processo infeccioso agudo, como um abscesso de origem periodontal, ou um abscesso periodontal ou um abscesso endodôntico. Mas você sabe que esses restos radiculares você não tem como verificar até que ponto o tratamento endodôntico está bem realizado, e acaba sendo uma porta de acesso. Então, pode ter um processo inflamatório ali crônico, sim, e que na maioria das vezes esses pacientes, quando a gente opera, quando a gente faz essas extrações, eles acabam evoluindo com uma melhora do seu estado clínico, né? Então, isso precisa ser estudado também, como eu disse, é uma observação clínica, mas a gente observa assim, os níveis da proteína C reativa eles caem,
logo após, uma semana após as extrações dentárias, principalmente extrações. Então, isso é importante sim, porque o médico entende quando a gente fala. Eles entendem um pouco mais disso. E aí, qual é a extensão e severidade de periodontite que poderia ter uma repercussão desse tipo? Bom, assistindo as suas aulas, né? Não, mas eu estou sempre assistindo. Existe. O problema disso, a gente estava até no seminário de doutorado hoje falando sobre isso, sobre o PISA e PESA, né? Que é a área de extensão inflamada e a área de extensão de epitélio comprometido, né? E se você pensar em termos de extensão de área inflamada, não sei um número exato, o Bruno Loss fala em 10, né, 10 a 15 centímetros quadrados, né, de área, mas eu acho isso, um número interessante, mas é difícil de você mensurar isso no sentido de o que aquela região está liberando. Porque você pode ter uma área inflamada extensa e ter um perfil inflamatório de IL-12, IL-4, citocinas IL-10 ou IL-1, quer dizer, você pode ter um perfil voltado para resolução ou você pode ter um perfil voltado para aumento de intensidade da inflamação. Então, até o perfil que é liberado na área inflamada é relevante. Você pode ter um perfil, muita área inflamada com um perfil protetor, entre aspas, você pode ter uma área pequena. Então, a ideia do Bruno que você tem que colocar... Você não vai ter como identificar se não, está sendo protetor ou não, né? Não, é o que eu falo. A gente tem que ter... Não, mas nós não temos diagnóstico. A periodontia, a odontologia trabalha muito mal com diagnóstico, né? A gente tem, os nossos laboratórios geralmente são voltados à prótese, que são fundamentais e importantes, mas a gente precisa valorizar o laboratório de diagnóstico. A medicina trabalha com o laboratório de diagnóstico. A odontologia precisa, nós já temos, as pessoas perguntam pra gente, pra mim, pra você, o tempo inteiro, mas não tem marcador ainda. Porra, a gente tem marcador desde a década de 80. Se quisesse, a L1 beta tá aí, já toda sacramentada. Mas eu não consigo, um dentista no seu consultório não consegue. A Josiane, por exemplo, se ela está com um caso grave no hospital, ela não consegue mapear que ele fala, não, eu preciso intervir agora, rápido, ou não está produzindo nada de importante, eu posso deixar isso quieto. Você não consegue essa informação. O médico consegue para a área dele, né? Duas perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Aline Ângelo, ela pergunta assim, como seria possível, pensando em nossa sociedade, melhorar a qualidade da saúde bucal? Quem se habilita? Eu? Um dos dois. José também pode falar um pouco, mas... bom, parar com a hipocrisia, parar parar não, mas pelo menos parar com a hipocrisia com certeza e gerar uma odontologia mais voltada para o principal problema que nós temos, que é a cárie e a doença periodontal, né? O aluno hoje ele sai da faculdade e ele já sai meio que doutrinado a procurar uma cirurgia estética, a um tratamento estético, odontologia para sorriso. Isso é uma área bonita, mas é uma área pequena da odontologia. É inconcebível hoje, num país com tanta cárie, a Josiane mostrou um slide perfeito sobre isso, como num lugar que tem tanta cárie e tanta doença periodontal, tem tanto dentista ganhando mal, trabalhando sem oportunidade. Quer dizer, não estão colocando, não estão juntando as duas coisas. Por quê? Eu acho que direcionando mal a ideia de odontologia. Eu acho que todas as áreas têm sua importância. Acho que a área estética, a área de tratamento de doença, a área hospitalar, mas não adianta todo mundo querer migrar para um lado ou para o outro, porque o barco vira, né? Então a gente não consegue suprir a necessidade do nosso povo. Eu acredito que o ensino da odontologia precisa ser revisto. Acho que a odontologia ela precisa voltar às suas bases para o tratamento das duas principais doenças, que é a cárie e a doença periodontal. Eu acredito que há uma necessidade de estar em proximidade maior com a população, realizando educação também dessa população e, de certa forma, também prestar uma assistência mais ampla. Mesmo as faculdades, né, eu percebo pela faculdade, às vezes a gente tem uma certa limitação com relação à prestação do serviço. Então, eu acho que a odontologia precisa rever a sua base, voltar para a sua origem. E também, um dia, eu espero que a odontologia
possa, eu sempre falo que nós somos muito preparados para atuar no microcosmos, né? E que a gente esquece que existe um ser humano ali envolvido. Eu acho que a odontologia, como área da saúde, ela precisa voltar a ocupar esse espaço, entender que você está lidando numa área em que pode sim ter reflexos, pode não, tem reflexos na saúde sistêmica de um paciente. Eu tenho que aprender a tratar a boca, já que somos os profissionais para essa região, mas eu tenho que entender o que a minha atuação vai refletir nesse paciente. Aprender a lidar com o paciente sistêmico. Não há necessidade de eu ser um especialista em pacientes com necessidades especiais para atender um paciente sistemicamente comprometido. Eu vejo a odontologia, ela tem esse papel. Todo cirurgião dentista deveria sair preparado para isso. Porque esse é o futuro. As pessoas estão tendo cada vez mais doenças crônicas. E associadas às doenças crônicas vem a cárie e a doença periodontal. Eu vejo a doença periodontal, eu vejo a periodontia como um grande ramo da odontologia. Você realmente comprovar que alterações periodontais vão refletir na doença sistêmica, nossa, isso vai ser fantástico. Então, eu gostaria de ver a odontologia ocupando esse espaço, voltando às suas origens, cuidar da cárie da doença periodontal, óbvio. A área da estética é importante, sim, mas não adianta nada você ser um excelente esteticista dental se você não souber tratar uma simples cárie ou prevenir uma simples gengivite. Então, eu vejo esse sentido. E a população precisa ser conscientizada e educada. Mais uma pergunta aqui da Marta Fornassori, talvez? Fornazzari, tá bom. Como está a posição do Conselho? Aí eu acho que mais para você, Silvio. Como está a posição do Conselho de Odontologia quanto à fiscalização dos hospitais, já que existe a lei de obrigatoriedade de ter um dentista na UTI? Já existe a lei e está regulamentada? Não, a lei federal não. Ela passou por várias instâncias, ela chegou a ser aprovada, mas ela depois voltou para a Câmara e hoje em dia ela está estacionada. Então não existe ainda? Não. Então, com relação à lei federal, a gente não vê nenhuma perspectiva enquanto o cenário político melhorar. Mas alguns estados, dentre eles o Rio de Janeiro, possui uma lei estadual, em que sim, já é obrigatória a presença do dentista nas unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos. Né? Mas já existe isso? Já. Essa lei já foi... Não, existe, mas ela é seguida? Seguida, pois é. Alguns, eu não sei dizer como que está com relação à fiscalização. Pelo pouco que eu sei, não está sendo realizada nenhum tipo de fiscalização por conta do Conselho. Mas eu também sei que muitos hospitais públicos já estão tentando se adequar a essa lei. O que eu vejo como um grande problema, mais do que a falta de fiscalização, é o que aconteceu? Da noite para o dia, foi aprovada uma lei e os hospitais precisaram se adequar. Né? Na verdade, eles ainda estão se adequando. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os dentistas da rede pública sem preparo nenhum e colocaram em alguns desses hospitais. Então, isso me preocupa bastante. Porque a gente demora tanto tempo, né? Demorou, a odontologia hospitalar não é uma coisa recente, né? No Brasil já em hospitais em que o dentista está inserido, exercendo a odontologia hospitalar desde de meados do século passado. E quando você vê dentistas que não estão sendo preparados para atuar numa área tão importante quanto a terapia intensiva, isso me preocupa um pouco. Então, mais do que a fiscalização pelo CFO, eu acho que o governo estadual ele deveria preparar esses cirurgiões dentistas antes de realocá-los para esses hospitais públicos. Mas sim, a fiscalização pelo Conselho e pelo CRO do Rio de Janeiro ela é essencial. Até para cobrar desses hospitais que eles coloquem pessoas qualificadas. Que foi uma coisa que você falou, você falou isso, que se os dentistas não estiverem preparados, vai ser um tiro no pé. Vai ser um tiro no pé, vai ser uma coisa péssima para os dentistas. Sim. Porque vai acabar ficando desacreditado uma coisa que tem toda a potencialidade de ser boa, mas acaba sendo mal feita porque, na realidade, o dentista não estava preparado. O dentista que vai fazer odontologia hospitalar, a primeira coisa, ele tem que mudar o pensamento. Ele tem que saber medicina. Ele tem que entender o que está acontecendo com aquele paciente para ele
transferir isso para a odontologia e fazer com que o médico entenda a sua linguagem também odontológica. Então, é essencial esse preparo do dentista. O preparo do dentista para a rede pública e a fiscalização são essenciais. Mais uma aqui do João Marcelo Teixeira. Considerando que, infelizmente, ainda existe uma barreira por parte dos médicos em relação à presença do cirurgião dentista nas UTIs, como estabelecer um serviço de odontologia hospitalar contando com apoio e confiança dessa equipe médica? Então, eu ia complementar, acabou que a pergunta dele tem tudo a ver com o que eu ia falar. Eu acho que a gente tem uma culpa grande nisso, tá? O médico, eu fico imaginando o seguinte, eu imagino um cenário prático dando a pergunta dele. Eu chego, estou lá no ambiente hospitalar, eu sou chamado, um paciente meu está internado, eu tenho com periodontite, o médico chega para mim e fala, Marcelo, qual é o problema da periodontite agora? O que eu vou responder para ele? Eu estou preparado para responder essa pergunta. Eu vou falar que ele não escova o dente. Eu vou falar que ele está com placa na boca. O médico pensa assim, pô, cara, placa, biofilme, ele tem no intestino, como eu falei, ele tem o segundo maior microbioma na boca, tem o primeiro no intestino, tem o estômago, tem a pele, tem a unha encravada, tem não sei o que. Ele fala, tá bom, tem várias fontes de bactérias aí. Quer dizer, você está me dizendo só mais uma. Aí eu vou falar, mas ele tem Porphyromonas gingivalis. Patogenicamente, para o médico, o Porphyromonas gingivalis, ele tem uma leucotoxina, ele tem uma endotoxina muito fraca. Ele não é uma bactéria que assusta o médico, se você falar dele. As principais odontológicas não assustam o médico. Né? Então, assim, se você não chega para o cara e fala, olha só, cara, minha preocupação é que esse infiltrado inflamatório riquíssimo em neutrófilo, porque como ele tem uma área de descontinuidade epitelial, ele está recrutando frequentemente neutrófilo, isso pode fazer ele entrar numa leucocitose, dependendo do perfil linfocitário dele, ele vai hepática, uma ativação renal. Então, assim, eu estou preocupado com isso. A minha doença pode causar isso. O que você acha? Eu quero falar, realmente eu estou com um problema aqui de fibrinogênio que não baixa, ou de C reativa que não baixa, então vamos pensar junto o que a gente pode fazer. Aí eu vou, mas se eu chegar lá e eu não sei, o médico chegar para mim e perguntar, 5 lesões endodônticas fazem mal ao paciente? A gente não tem essa resposta, cara. A gente não tem essa resposta, a gente não sabe que tipo de contaminação ou de impacto sistêmico tem lesões endodônticas abertas. Você tem ideia, você não tem um trabalho analisando isso adequadamente, tem animais, tem algumas situações in vitro, mas você não se preocupou ainda em coletar aquela lesão, igual a gente faz na pele, coletar uma pequena biópsia não invasiva, de pouco invasiva, ou atentar, olha, o perfil inflamatório, o perfil microbiológico, ou o impacto é esse. Então, eu acho que falta, José, também um pouco, o dentista saber qual é o problema que a doença dele vai fazer. O cardiologista entende lá das cardiopatias dele, o pneumologista entende das doenças dele. Ele quer saber o seguinte, você vai entrar aqui e vai acrescentar o quê? Além, que eu me preocupo um pouco com o controle de placa. Eu acho que higiene, vou falar uma coisa também que não soe muito bem, mas eu acho que a gente coloca a higiene num patamar diferente da medicina. Por exemplo, o paciente, não aceita o paciente ficar, por exemplo, sem trocar a urina, sem trocar com fezes ou com urina, ou sujo no leito. Mas até há pouco tempo aceitava-se que a boca ficasse suja. Então, assim, a higiene, eu quero dizer o seguinte, a higiene é o mínimo para começar a conversar. Sem higiene, é o que eu falo, se o paciente tem uma ferida na virilha lá, mas ele nunca tomou banho, o que o médico vai falar? Primeiro você tem que higienizar isso aí, para eu saber se isso aí é só sujeira. Depois eu vou ver se você tem uma psoríase, uma reação autoimune, alguma coisa. Então a odontologia, ela precisa superar essa fase, sabe? A higiene tem que ser obrigação. A gente não pode ficar botando a higiene também como, olha, meu Deus, não, eu estou aqui para fazer higiene. Cara, a gente precisa botar a higiene no lugar dela, como o médico faz, cara. Se o paciente não está limpo, não dá nem para começar a conversar. Então, vamos fazer o seguinte, é o que a gente está falando, hospital, público, privado, olha só, higiene oral não se discute mais. Vamos adequar essa higiene oral. Agora adequou? Agora vamos ver se tem alguma coisa a mais acontecendo. Você vê aquela prótese que você colocou, cara, porra, ali não é nem problema mais odontológico, é uma situação de esqueceram da boca, quer dizer, é como se o cara tivesse com uma ferida aberta na coxa aqui e ninguém estivesse olhando, só que estava dentro da boca, né? Acho que isso tem que... Concordo plenamente com você, até discordo um pouco, porque na verdade não é que o médico tem uma resistência,
E concordo quando você fala que a culpa é nossa. Um pouco. Tem. Ele tem por quê? Porque ele Porque tem. Ele tá. Tem subsídios que suportem essa resistência dele. Sim. A partir do momento que você entra e você conversa com ele de igual para igual, que você mostra conhecimento de causa, que você mostra que você sabe o que você está falando, e ele entende o que você está falando, a postura dele frente ao dentista muda completamente. Isso pode demorar um tempo? Pode. Muitas vezes demora bastante tempo. Outras nem tanto. Temos médicos e médicos. Exatamente. Mas assim, se ele te fizer uma pergunta e você não souber responder de uma maneira que ele entenda, para ele não vai fazer diferença. O que ele quer saber é se assim, se você atuar, meu paciente vai melhorar? É isso que ele quer saber. E para isso, eu tenho que conhecer. Sistema imunológico, eu tenho que conhecer processo inflamatório, eu tenho que conhecer processo infeccioso, eu tenho que conhecer como se trata várias doenças, para eu saber da minha atuação o que vai refletir nesse paciente. Concordo quando você diz também com relação à higiene. E sim, eu já ouvi de vários médicos, eles não olham a boca. Já ouvi de enfermeiros, eles não olham a boca. Quando eu falei que eles realmente não sabem diferenciar dente de prótese, é real. Então, assim, falta alguém que cuide dessa área, que é o dentista. Então, o primeiro passo é você colocar ordem na casa. Vamos estabelecer um protocolo de higiene e vamos executar essa higiene. Então, vamos treinar a enfermagem. A partir daí, isso estabelecido, você vai ter o seu tempo livre para você fazer realmente a parte odontológica da coisa. Então, concordo plenamente. Como você quebra essa resistência? Mostrando conhecimento, mostrando preparo. Acho que é um processo longo. Muitas vezes você vai quebrar resistências, mas a aceitação num primeiro momento acontece. Nós já tivemos essa experiência em alguns ambientes que a resistência era quebrada, a princípio, teoricamente estava quebrada, mas na hora de implementar, de realmente colocar a odontologia, a boca, dentro de um conceito de saúde geral, não acontecia. Não acontecia. Então, é um trabalho longo, eu acho que de educação nossa, óbvio, como vocês falaram muito bem, quer dizer, eu acho que a gente tem que saber o que vai estar fazendo, mas eu acho que um pouco de educação também da parte médica. Da parte médica também, deles entenderem que a boca faz parte do poucas vezes eu tive a resistência do médico em si, né? E na maioria das vezes eles foram bem colaboradores. Mas eu vejo, a maioria deles, é que eles realmente têm uma visão muito ruim da odontologia. Muito ruim. E isso, como eu falei, cabe a nós mudarmos, porque a odontologia precisa ser revista, precisa mudar. Porque não é uma área fácil, você realmente precisa de um preparo, né? Você precisa estudar muita coisa, você tem que constantemente se preparar. Eu costumo falar que eu não sei nada, eu não sei nada. Eu tenho que aprender para atuar nessa área. É muita responsabilidade. E pra gente, a boca é uma coisa muito importante. Eu tenho um professor amigo meu que sempre fala isso. Para nós, dentistas, a boca é extremamente importante, né? O meu periodonto é muito importante. Para o médico, ele não vê a boca com essa importância que nós vemos. Ele vê a boca como mais um órgão, né? Ali presente, um sítio. Então, a gente precisa começar a entender isso também. A gente está ali, e eles precisam entender isso também, nós estamos ali para colaborar no atendimento daquele paciente. Né? Nós vamos continuar sendo cirurgiões dentistas, vamos exercer a odontologia, muitas vezes não é a odontologia ideal, mas é a odontologia que naquele momento é possível, mas continuaremos sendo cirurgiões dentistas. Mas eu falo que são cirurgiões dentistas diferenciados, que conseguem ver o paciente de uma maneira diferente. Então, acho que isso é essencial. Só para fechar isso rápido, eu acho que a gente tem que, principalmente nós trabalhando com docência, a gente tem que levar a informação do microbioma para o dentista, porque essa parte de infecção oral, infecção periodontal, acho que isso já ficou muito para trás. Né? E a medicina está muito preocupada com o microbioma hoje, porque está muito relacionado ao metabolismo de colesterol, metabolismo dos açúcares, metabolismo, até o início de algumas doenças cancerígenas por desequilíbrio no microbioma. E aí a boca,
Aí você conversa num outro nível, porque a boca é responsável pelo segundo maior microbioma do corpo. Então, assim, o trato gastrointestinal hoje, a boca entrou. Não tem como, assim, quem trabalha já com a parte de microbioma, de restabelecimento de biose, já sabe que a desarmonia na boca é muito problemática, é muito perigosa. Então, acho que o microbioma está nos dando uma outra oportunidade de inserir na medicina de uma maneira forte em relação à doença crônica. Bem, acho que a gente pode encerrar. Eu acho que eu te agradecer muito vocês dois, Marcelo e Josiane, pela grande discussão, e acho que trazer a odontologia de novo para dentro da área de saúde, né? Você nunca deixou de ser, mas talvez reforçar esse papel da odontologia dentro da saúde geral. Tanto no hospital, que a gente acabou não tendo oportunidade, mas às vezes até, não na UTI, mas em outros ambientes hospitalares. Mas, E no consultório odontológico. E no consultório odontológico também, lógico, perfeito. Então, em nome da Faculdade de Odontologia aqui da UERJ, do Núcleo de Teleodontologia, a gente agradece a participação dos professores. Esperamos trazer mais novidades para o público, para os nossos ouvintes, em outros eventos do teleodonto que vão acontecer, quarta, quinta e sexta, né? Ou não? Por enquanto, não. Tá. Em breve. Tá. Obrigado. O ouvinte tá meio rádio, hein, cara? Mas eles estão vendo leitura. Obrigado. Boa tarde a todos.